Você passou 1 hora numa reunião, fez todo um diagnóstico, apresentou uma solução, o cliente balançou a cabecinha assim, parecendo que estava convencido, e então no momento de falar do contrato, ele solta a frase que destrói o seu dia. Excelente, mas vou pensar e te retorno. Ou preciso falar com meu sócio, ou mesmo, o seu preço está um pouco acima do que eu esperava. Para 99% dos profissionais liberais, esse é o fim da conversa. O que você faz? Você acaba abaixando a sua cabeça, força um sorrisinho maroto e diz: claro, eu fico no seu aguardo então. E aí o cliente desaparece, você acaba de perder uma venda. Não porque a sua solução era ruim, mas porque você não entendeu o que realmente foi dito. Vamos ser bem claros aqui, objeções como vou pensar, vou falar com a minha esposa são quase sempre cortinas de fumaça. Eu chamo isso do sintoma de insegurança. Ninguém precisa pensar nada se a solução for 100% clara e se a dor for 100% aguda. Quando um cliente joga uma objeção, não é que ele está te dando um não, ele está te dando um sinal. Eu não estou convencido ainda. O problema é que o profissional liberal tem a arrogância técnica. Ele ouve a objeção e pensa: como ele ousa questionar a minha expertise? Ele leva para o lado pessoal. O empresário, por outro lado, ouve a objeção e pensa: interessante, onde foi que eu não consegui transmitir a minha convicção? O profissional técnico reage às objeções de duas maneiras e ambas erradas. A reação passiva: ah, tudo bem, então pense nisso lá, fico no seu aguardo, mas na verdade ele desiste da venda e transfere todo o controle da venda para o cliente. Ou a reação defensiva: mas como assim pensar? Você não viu o meu portfólio? Eu sou o melhor nessa área. E aí ele tenta convencer pela autoridade, mas na verdade ele acaba gerando uma repulsa no cliente. O profissional empresário tem a terceira reação, a reação diagnóstica do estrategista. Ele recebe a objeção com calma, ele valida o cliente e volta para a mesa da cirurgia. Ele não desvia da objeção, ele a disseca. A objeção não é o fim da conversa, a objeção é o começo de verdade da venda. Uma tática para fazer isso é perguntar: a ideia fez sentido para você? Isso é muito bom. Uma forma de medir a febre. Eu chamo isso de termômetro da convicção. Imagine que a convicção do cliente possa ser medida de 1 a 10, sendo que 1 ele está pensando: isso é um lixo, eu odeio você, é uma porcaria isso que você está querendo me vender. Ou 10, isso é genial, onde que eu assino? A realidade é, se a resposta do cliente soa como um 5, um 6 ou 7, ele não vai comprar. Ele está morno, e cliente morno não passa o cartão de crédito. Então, meu amigo, quando o cliente diz vou pensar, o que você faz? Você valida. O cliente diz para você: gostei, mas vou pensar mais um pouco. Você, com toda calma, responde: entendi. Tomar uma decisão assim é importante, mas só para eu entender a ideia em si, o conceito da solução tal, para resolver o seu problema XXX, isso fez sentido para você? Aí você fica quietinho e só ouve o que ele tem a dizer. A resposta dele é que vai te dizer tudo. Se ele diz: ah, fazer sentido faz, mas é que a insegurança não é a solução. Provavelmente é o preço ou a confiança que ele tem em você ou no seu método de trabalho. Se ele diz: sim, parece ótimo, ele está te dando um 10 na sua solução. E se ele diz: parece bom, mas eu não sei se é para mim, opa, ele está te dando um 5 ou 6. Se ele estiver morno, ele não está convencido da solução. Você falhou em demonstrar o valor para ele. Alguns chamam isso de looping ou vender de novo. Eu chamo isso de preencher o gap da convicção. Você não vai vender de novo, você vai reforçar o diagnóstico. A objeção é um mapa que mostra onde a convicção vazou e você precisa preencher esse buraco. Vamos usar um termômetro. Vamos dizer que você diz: a ideia fez sentido para você? E o cliente responda: sim, a ideia foi ótima. Então ele te deu um 10 para a solução. Isso aqui está perfeito, você já está validado. Você responde então para ele: perfeito. E honestamente, em relação a mim como profissional e a minha empresa,
Você se sente 100% confiante que nós somos os parceiros certos para te entregar esse trabalho? Silêncio de novo, fique quietinho. Você está testando a convicção dele em você ou no seu método. Se ele hesitar, é porque o problema é você. O problema é a sua autoridade, a sua confiança no seu método. Um exemplo prático aqui para você. Vamos pensar num advogado. O cliente diz para ele, vou falar com o meu sócio. O advogado responde, falar com o seu sócio é fundamental. E quando você for falar com ele, o que você vai dizer que foi o nosso ponto mais importante da conversa? Por exemplo, a ideia da hold patrimonial para você, ela resolve o risco que você me disse que tirava o seu sono? Se o cliente te responder sim, ela resolve, é genial. Então o ponto não é se a solução funciona, mas é como vamos implementar, correto? Ó você cutucando aqui a diferença, ó. Você tá levando o cara pro fechamento. Percebe? Você mudou o quadro, você parou de discutir a objeção, falar com o sócio, e você voltou a discutir a solução. Isso não é um truque, isso é uma obrigação como especialista de não deixar seu cliente tomar a decisão baseada na insegurança. Se o cliente te deu um 10 para sua solução, deu um 10 em você como profissional e te deu um 10 no método de trabalho, ele não tem objeção, ele tem uma dúvida logística. Como que eu pago? A objeção vou pensar é um 5 em algum desses pontos de confiança. Seu trabalho é descobrir qual é ele e elevá-lo para um 10. Pare de ter medo de objeção. A objeção não é uma rejeição à sua técnica. Não é um ataque pessoal. A objeção é um sinal claro de que a sua fornalha, a sua convicção interna, não foi transferida para os dutos à sua apresentação como uma força suficiente. O cliente está com medo. Medo de perder dinheiro, medo de perder tempo, medo de confiar na pessoa errada. O vou pensar é um pedido de socorro. O cliente está dizendo, eu quero acreditar em você, mas estou inseguro. Por favor, me dê mais convicção. Seu trabalho como especialista e empresário não é desviar ou contornar, é acolher a insegurança e preenchê-la com convicção. Hoje eu tenho uma oferta especial para você que não tem um CNPJ e quer constituir ainda este ano. Na UpHold Contabilidade, a constituição da sua empresa sai por apenas o custo da taxa de registro e do certificado digital. Toda a nossa mão de obra é gratuita. E se você que já tem uma empresa e quer fazer um atendimento com o nosso time, nós te damos um cashback na transferência de contabilidade de 1 mês de mensalidade. Basta você clicar aqui nesse QR Code e falar com o nosso time comercial.